O Luffy, ele não tem Toon Force, beleza? Eu ouvi você falar poderes Toon? Toon Force? Não, ele não tem Toon Force. Não, ele não tem. É o visual, mas... Tem Toon Force? Não! Isso é a maneira do autor escrever a graça de sua obra. Só que no caso do Luffy, o poder mais ridículo não está relacionado a ele quebrar as leis da física como ele quer, que nem faz o Pica-Pau. O Luffy não vai fazer igual o Papaléguas, que como o Breno disse, ele vai, desenha uma pintura e entra dentro da própria pintura e só ele consegue fazer isso. Isso nunca vai acontecer, não faz o menor sentido isso no universo de One Piece. Tudo que o Luffy ele fez até agora, ele fez utilizando os poderes da borracha, né? Que fazem parte do corpo do Deus do Sol, o Nika. Então, assim como a Zono Marco ele é capaz de curar, já que é uma Fênix, né? A Zono Luffy ela usa os poderes do Sol, que em One Piece tem um corpo de borracha e usa isso como se fosse, enfim, um despertar de Paramecia. São todos poderes próximos do que a borracha pode fazer. Ele faz um óculos então. Com borrachinha. Ele secreta, né? Ele secreta o cabelo dele e molda como se fosse um óculos. Molda. Mas o Luffy G5, o Nika, não é assim. Todas as habilidades do Luffy estão dentro do seu arcabouço de capacidades com o fruto da borracha. Porque ele não tem essa besteira de moldar a realidade só para fazer um referencial a desenhos animados e ganhar o culho de Toon Force aí pela galera que compara lutinha na internet. Ele não tem isso. Mentira! Luffy manipula a realidade. A esse ponto do mangá, especialmente com o lançamento do último capítulo, isso já se tornou óbvio em um nível que não dá mais pros haters da Toon Force, que por algum motivo sentem um ódio disso e querem combater, evitarem os leitores de One Piece de repararem nessa habilidade do Luffy. O Oda já esfregou tanto na cara que é basicamente impossível negar. Quando já estava óbvio, o Oda simplesmente coloca o Luffy literalmente tendo os olhos e cicatrizes arrancados do corpo e depois colocando tudo de volta. E podemos ver que literalmente a cicatriz dele ficou em sua mão. Lembrando que ele já fez algo semelhante por conta própria no anime, retirando seu próprio rosto e segurando na mão, além de transformar uma árvore em um taco de beisebol e criar absolutamente do nada um pincel, uma lata de tinta e um boné. E após rebater as bolas de veneno do Saturno, ainda fez elas explodirem como se fossem bombas nucleares. Na verdade, isso também é algo que ele já tinha feito anteriormente, no anime, de forma semelhante quando ele refletiu o Boro Breath de Kaido, e gerou uma explosão astronômica que podia ser vista de fora da ilha de Nagashima, muito maior do que as explosões casuais do ataque do Kaido. Apesar disso, alguns negacionistas, vendo isso, dizem que não faz sentido nenhum o Luffy manipular a realidade, que o Oda está louco, isso porque não conseguiram entender nada do que a obra desenvolveu até o momento. Mas nesse vídeo eu vou explicar por que isso estava óbvio desde o início e não existia nem ao menos a possibilidade mínima de o Luffy só transformar o ambiente em borracha. Vegapunk já explicou que Akuma no Mi são o potencial da evolução humana, que a própria humanidade desejou, e os vários Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginaram. Em outras palavras, Akuma no Mi são derivadas dos desejos de muitas pessoas, e por isso, para descobrir qual é o poder da Hito Hito no Mi modelo Nika, a primeira coisa que precisamos é do desejo que levou o Nika a surgir. O desejo que levou o Nika a surgir é o desejo da liberdade dos escravos, que oravam para Nika. Basicamente, a Hito Hito no Mi modelo Nika surgiu do desejo de ter liberdade, e isso invalida totalmente a tese de que ele teria o poder da borracha. O desejo que levou à criação da fruta não tem nada a ver com a borracha, e sim, diretamente com a própria liberdade, que como vocês vão ver é a propriedade da fruta. Claro, essa é a parte lógica, mas tudo isso já foi explicado pelo Oda. Ele próprio coloca no Road to Log Tale 4 que o poder do Luffy é a imaginação. E nesse mesmo databook é dito que o Luffy pode se descontrolar com o poder da liberdade, confirmando que de fato essa é a propriedade que envolve a Akuma no Mi dele, a própria liberdade, e chega a ser absurdo achar que o poder dele seria da borracha, e faria algum sentido mínimo ele se descontrolar com isso. De qualquer jeito, como eu mostrei, é confirmado que o poder dele é a liberdade e vem da imaginação. E o Oda já deu várias explicações sobre esse poder, por exemplo, afirmando que o Gear 5 dá a ele liberdade sem precedentes para lutar de um modo que desafia o senso comum, e depois fala que aqueles atingidos por seus ataques são afetados, ou seja, ele afeta com a própria liberdade, que é o que está sendo descrito aqui, além de deixar explícito que o Luffy pode fazer qualquer coisa, destacando que o Luffy estava certo ao dizer isso. Já entendemos toda a questão de Nika possuir a propriedade da liberdade, lembrando que é dito que possui um corpo de borracha como extra,
Alguns confundem essa citação, acreditando que o poder dele seria da borracha por conta disso, quando na verdade é dito explicitamente que ele luta com a imaginação, porque esse é o poder dele, e adicionando como extra, ele tem o corpo com as propriedades da borracha. Além disso, o poder da liberdade já foi explicado pelo Oda no Road to Log Tale 3, que afirma que o poder dele é transformar a imaginação em realidade, que é basicamente uma forma de manipulação da realidade que permite fazer tudo o que imaginar, e que se chama realidade subjetiva. Lembrando que isso é coerente com tudo que já foi dito sobre ele utilizar os poderes da imaginação, e do próprio mangá afirmando que ele luta com a imaginação. Agora vem aquele velho argumento usado, que na verdade já foi refutado pelo próprio mangá várias vezes. Tudo isso são só falas, não significa nada. Tudo que o Luffy mostrou é transformar o ambiente em borracha, e só um despertar como numa aparência. É engraçado dizer isso quando o próprio Oda, no Road to Log Tale 3, afirmou que o despertar Zoan não pode afetar o ambiente. Ele apenas cria uma nova transformação, e isso está obviamente incluindo o Gear 5 de Luffy e as Zoans míticas. Não só a página inteira, mas esse databook inteiro é feito principalmente para explicar sobre o despertar de Luffy. Além disso, também já foi dito que o despertar Zoan é diferente do despertar de Paramécia, o que invalida mais ainda esse argumento de que o despertar apenas o faria transformar o ambiente em borracha como uma Paramécia. E isso não é dito apenas pelo Oda em databook, mas quem lê o mangá geralmente já saberia dessas informações, já que o Kaido deixa claro que a borracha afetar os outros seria um despertar Paramécia, enquanto a transformação seria exclusiva de Zoan, e isso considerando que o Kaido tem uma Zoan mítica também, o que confirma que de fato Zoans despertadas, independente do tipo, não podem afetar o ambiente, e isso só acontece porque a propriedade do Luffy é a liberdade em si. Essa é toda a explicação da obra, que basicamente desenvolveu desde o início que a habilidade do Luffy é uma manipulação da realidade, e não um poder da borracha, e agora podemos ir aos feitos do Luffy utilizando essa habilidade. Primeiro feito que vamos falar. Luffy transformou o Kizaru e o Saturno em um papel. Isso aqui por si só já anula argumentos relacionados a transformar em borracha, fazendo a onomatopeia de literalmente papel vibrando, sendo traduzida como flap. No próximo feito, o Luffy criou óculos do nada. Alguns ainda acreditam que ele retirou do cabelo, sendo que não existe uma ligação direta que esteja unindo ambos. Mas o principal que refuta totalmente essa ideia é a onomatopeia usada, que significa literalmente aparecimento mágico. Para o próximo feito, podemos perceber Luffy correndo no ar. Isso é basicamente uma quebra da física, não é algo decorrente do giro de suas pernas, pois no mangá é mostrado que ele era capaz de andar em pleno ar sem possuir a necessidade de girar as pernas, e no anime é mostrado o Luffy literalmente parando no ar antes de começar a correr no mesmo. Luffy é capaz de transformar seus oponentes em borracha, papel e outros materiais, o que é condizente com o Road to Log Tale 4, afirmando que quem é atingido é afetado com o poder da liberdade sem precedentes. Ele também é capaz de transformar o ambiente, o que não se trata de um despertar de Paramécia, já que, como eu mostrei, o próprio Oda refutou essa tese afirmando que Zoans não permitem afetar o ambiente. Além disso, o Luffy pode separar partes do seu corpo, como cicatrizes e os olhos. O que o Mercúrio usou é nada mais do que um rugido de Haki do Rei. Eles comumente afastam os oponentes e isso já foi usado pela Big Mom, empurrando o Luffy e literalmente afetou a ilha inteira também. E o Kaido também já demonstrou essa capacidade, com a diferença de que o Luffy aqui possuiu Gear 5, e por isso teve seus olhos e cicatrizes arrancados em decorrência da alteração das leis da física para o humor, o que surpreendeu o próprio Luffy e os outros personagens. O Luffy também é capaz de criar efeitos sonoros e outros recursos engraçados, que comumente são deixados de lado. Pensam que é apenas um recurso do mangá, quando o próprio Oda já confirmou que isso existe dentro da própria história. O Kaido literalmente fala que aquilo parecia um desenho animado, provando que o Gear 5 tem capacidade de alterar a própria física do mangá para transformar em um desenho animado, além de ter mostrado um nível bem avançado de criação, por ser capaz de criar pássaros vivos de desenho animado que ficavam voando ao redor de sua cabeça. Por último, o Luffy conseguiu ficar suspenso no ar enquanto segurava o Bajiranga, o que foi destacado pelo Kaido falando que apesar de tudo, sua mão direita não desabou, mostrando que aquilo é totalmente incomum. O Luffy literalmente ficou parado no ar como se não fosse nada. Agora vamos explicar tudo isso. O que é esse poder? Como eu já disse, isso se encaixa em realidade subjetiva, já que o poder de transformar a imaginação em realidade. Mas, ao mesmo tempo, o Oda desconhece esse termo, e literalmente ele próprio já confirmou que se inspirou em Tom e Jerry para fazer o Gear 5.
o que deixa explícito sua intenção de replicar a Toon Force. Então o que eu posso dizer é que isso é uma mistura de realidade subjetiva com o Toon Force. O Oda não sabe que é realidade subjetiva, e está criando um poder inspirado na Toon Force, mas com o propósito de ter a propriedade da liberdade. Chamar de Toon Force é válido, e o próprio Oda deve considerar assim, até porque já foi até mesmo chamado de Toon Force pela Crunchyroll. E o Luffy não parece estar totalmente consciente do que está fazendo, como ele tendo as partes do corpo retiradas e se surpreendendo, o que vai contra o conceito da realidade subjetiva, materializando o que ele imagina e entra mais a Toon Force, uma quebra de leis física derivada do humor, o que também é consistente com a liberdade que ele obtém. Para finalizar, vou reforçar as conclusões principais. Primeiramente, o Oda se inspirou na Toon Force de Tom e Jerry. Segundamente, não é manipulação da borracha. Usar esse argumento é uma falsa equivalência que considera o despertar para Messia, quando o Oda já confirmou que é diferente e zoans não podem afetar o ambiente. Eu sei que bastante gente vai vir com aquele único argumento que sobrou. Ah, mas o Luffy não ficou imortal, não furou a lua, não fez tal coisa que eu vi um usuário de Toon Force fazendo. Então ele não tem Toon Force. Ter Toon Force seria ficar invencível e derrotar todo mundo facilmente. Não seria. Esse argumento por si só é uma falácia de negação do antecedente que confunde a condição suficiente com necessária, pois esses feitos da Toon Force não são uma regra. O Luffy de fato tem vários feitos de Toon Force, como eu já mencionei nesse vídeo. Ele não precisa fazer o que tal personagem fez, não precisa ficar invencível, ele precisa apenas manipular a realidade em prol do humor. E é isso que ele faz. Não confunda a condição suficiente com necessária. Ser invencível, furar a lua e qualquer outro feito desse tipo é uma condição suficiente para ser usuário da Toon Force, não uma condição necessária. Isso apenas foge da base do poder, e é tipo dizer que o Sanji não usa poder de fogo porque não consegue replicar o que o Ace faz, por exemplo. Com isso, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal e nos vemos em um próximo vídeo.